a todos, a todas que estão presentes aqui hoje, prestigiando, né, o nosso seminário do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia. Para nós é um prazer imenso, e aí eu já gostaria de agradecer. Tem que fazer vários agradecimentos. Eu tenho que fazer um agradecimento para o professor Luciano, que está à frente da organização dos nossos seminários agora do Programa de Pós-Graduação. Agradecer a presença da professora Ilma Brum, que é a nossa diretora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, e que nós convidamos para que ela, então, viesse fazer a apresentação, fazer as honras da casa, para uma presença tão ilustre que nós temos hoje no nosso seminário. Eu acho que está, né, à altura da apresentação, então, convidamos a professora Ilma, e eu já agradeço, né, pela presença da professora Ilma aqui para fazer a apresentação da nossa palestrante, da nossa aula magna. E aí eu gostaria de fazer, então, o agradecimento super especial, com muito carinho, um agradecimento de coração pela presença aqui da professora Denise Pires de Carvalho, que é a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que encontrou um espaço na sua agenda para abrilhantar aqui o nosso seminário, com a apresentação de um tema de pesquisa que está, né, super atual, né? Até logo antes eu estava já ouvindo aqui as conversas, né? A tireoide, como proteger a tireoide frente a tantas situações que vêm acontecendo aí, e até ameaças, né, que infelizmente estão acontecendo. Então, para nós é um prazer imenso e uma alegria muito grande. Para nós é um dia de festa hoje, a gente ter a tua presença aqui, Denise. Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. E uma explicação, a nossa aula magna, nós pretendemos agora sempre manter essa tradição da aula magna, e porque nesse momento nós estamos prestes a iniciar o semestre de 2022/1 aqui na URGS. Eu não sei como é que está o calendário da UFRJ, mas a gente aqui, o calendário da URGS, ele está um pouquinho deslocado do calendário civil, né, devido às adaptações por causa da pandemia. Então, nós estamos agora prestes a iniciar finalmente o primeiro semestre desse ano, né? Então, nós buscaremos, então, né, as aulas magnas para o início dos semestres. Então, a tua está sendo a primeira aula magna desse ano, e para nós é um imenso prazer. Então, eu não vou mais me delongar aqui para poder passar a palavra para vocês, para a professora Ilma, que vai fazer uma apresentação da nossa palestrante, e deixar novamente o meu agradecimento. Bom dia, professora Nádia. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, de ter me dado a honra de apresentar a professora Denise nessa aula magna do PPG Fisiologia. A professora Denise, antes das formalidades, é uma amiga de muitos anos, uma colega contemporânea dentro da fisiologia, que estamos ainda em construção de uma carreira desde da nossa iniciação científica, né, Denise, dentro da fisiologia, da biofísica, no caso da Denise, mas sempre bastante voltada à fisiologia, especialmente à fisiologia endócrina. O currículo da professora Denise vai ser impossível aqui de fazer uma apresentação a rigor, porque ele é extremamente rico. Então, e como eu sei que todos que estão na nossa audiência vão apreciar muito essa aula, eu vou tentar fazer um resumo aqui. Então, bom dia, professora Denise, desculpa, como nós estávamos conversando antes, não lhe cumprimentei. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao seminário do PPG Fisiologia, em nome da direção do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Bem, a professora Denise, eu vou começar pela sua formação e depois nós passamos por um pouquinho de gestão. A professora Denise é médica, livre docente pela URGS, pelo Instituto de Fisiologia e Biofísica da USP. Ela possui mestrado em Ciências Biológicas e Biofísica e doutorado em Ciências, ambos pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Possui 2 pós-doutorados, um no Hospital Bicêtre da Université de Paris,
e um na Università degli Studi di Napoli. Além de todas as outras visitas e colaborações internacionais, é pesquisadora 1A do CNPq, atuou e atua em diferentes sociedades científicas, ocupando diferentes posições nas suas diretorias. Não vou nominá-las todas aqui, mas uma das suas atuações que para nós é muito importante, é claro que além das atuações em sociedades internacionais, é a atuação na Sociedade Brasileira de Fisiologia, a qual nós temos muito carinho por esta sociedade. A professora Denise desenvolve a sua linha de pesquisa em tireoide, desde da sua formação, foi vencedora de diferentes prêmios, recebedora de medalhas, com reconhecimento da sua atuação científica. E nem se fala o número de alunos formados e as publicações com as quais ela nos brinda com excelentes artigos na sua área. Além disso, a professora Denise desenvolveu paralelamente a sua carreira de gestora. A professora Denise foi diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, foi pró-reitora, foi membro de Congrades, foi para nossa Congrades, e tem uma ampla experiência em gestão, o que a levou de uma forma brilhante a assumir a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vem nesse posto desenvolvendo um trabalho reconhecido em todo o país e digno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o trabalho que a professora Denise vem fazendo em defesa das universidades públicas, a sua atuação na ANDIFES, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, e diversas outras entidades, tem sido marcante e fundamental na defesa das nossas instituições. Então, esse é um pequeno resumo do currículo da professora Denise, a qual eu agradeço imensamente a disponibilidade e passo a palavra para que possamos assistir essa aula, que eu tenho certeza será magnífica. Muito obrigada, querida amiga Ilma Brum, diretora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS, onde eu tive a grande honra de participar de bancas de concurso, inclusive, né? Então, vocês sempre me acolheram e me convidaram para atividades que são fundamentais para o Instituto, né? Como bancas e não só bancas de dissertações e teses, mas também de concurso, né? Uma das maiores responsabilidades que nós temos, escolher aqueles que serão os nossos docentes e que continuarão os legados de professores como a professora Maria Marques, que eu tive a grande honra de ter na minha banca de doutorado. Então, é importante que a gente fale, eu imagino que vários jovens estão nos escutando. Então, nós temos as pioneiras, né? Doutora Maria Marques, doutora Doris Rosenthal, que me orientou. Se é difícil para nós, nesse momento, imaginem o que elas passaram para conseguir deixar o legado que deixaram. E isso é uma inspiração para todas nós. Muito obrigada, Ilma, pelas palavras. Muito obrigada, professora Nádia Schoder, a nossa coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia. Uma honra estar aqui com a Fisiologia da URGS. Nádia, eu me solidarizo com você, é um momento muito difícil para estarmos gestores, tanto de pós-graduação, quanto na direção de uma unidade, quanto na reitoria das universidades. O problema é difícil por conta da crise sanitária, né, por conta da pandemia, que nenhuma de nós, né, nós não esperávamos ter que enfrentar uma pandemia. O FRJ começou 2022/1 em 11 de abril, portanto, há quase 2 meses, mas foi muito difícil, né, a gente conseguir
retomar, e eu espero que em 2023 possamos estar com nossos calendários sincronizados, as federais do país inteiro. Vamos trabalhar para isso durante esse ano. E queria agradecer ao querido amigo Luciano pelo convite para estar aqui hoje e falar de um dos assuntos mais palpitantes no nosso grupo no momento, né? A gente tem um grupo de pesquisa, na verdade, que hoje está distribuído em vários novos grupos. Eu acho que uma das nossas atividades mais importantes é a nucleação de novos grupos, e eu tenho o grande prazer de ter formado doutores que hoje formam doutores. E quando me dizem o que você gostaria de destacar na sua carreira, é isso. Então, parabéns a todos os doutores que eu formei e que assistem a essa palestra hoje. Vamos continuar juntos, eu espero continuar contribuindo cada vez mais perifericamente, mas sempre juntos de vocês, como todas as professoras aqui presentes, né? Uma saudação especial a todas as professoras que formam mestres e doutores nesse país. Nós vamos continuar, a CAPES se fortalecerá, o CNPq se fortalecerá, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e a educação brasileira estão prontas para que a gente realmente seja um país de futuro. Vocês agora há muito mais massa crítica do que durante toda a atuação de professora Maria Marques. Portanto, jovens, tenham força e fé que vai dar certo. Então, vou falar um pouco sobre o que tem acontecido no laboratório desde 2010, mais ou menos, né? A gente começou a trabalhar com esse assunto que eu vou comentar hoje, se não me engano, em 2010, quando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia resolveu começar a discutir essa questão, logo depois de um artigo muito importante que saiu na Endocrine Reviews, que eu vou mostrar para vocês. Então, vou começar a compartilhar. Se eu cair, por favor, me avisem, porque eu vou ficar fora, vou ficar na sala, mas só os slides a partir desse momento. Professora Denise, há uma forma de colocar a apresentação sem ficar fora da tela, se quiseres. Tava desconfigurando, Nádia, nós testamos. Entendi, tá. Mas assim vocês estão vendo? Assim tá perfeito. Uhum. Vamos manter assim. Se eu cair, eu estou escutando vocês me avisem. Ok, tá perfeito. Bom? Então, nós começamos a trabalhar com interferentes endócrinos, na verdade, a nos interessarmos sobre interferentes endócrinos a partir dos anos 2000, quando a SBEM lançou uma campanha, 2010, portanto, há cerca de 12 anos, e a SBEM lançou uma campanha e nós apresentamos aqui no Rio, que esse ano haverá o evento Rio 2030, que fala sobre o clima. Por quê? Porque essas substâncias elas interferem o sistema endócrino e elas são contaminantes do ambiente. Então, espero que vocês gostem desse assunto que eu trago hoje, que é importante não só para a glândula tireoide, mas para outros órgãos endócrinos, para fisiologia endócrina e fisiologia de outros sistemas. Então, para que a gente entenda o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, eu vou trazer alguns conceitos importantes. A tireoide é uma glândula endócrina que se posiciona na região anterior do pescoço, na região anterior da traqueia, e ela tem esse formato, né, bilobular, como está aqui no desenho, e ela secreta dois hormônios, predominantemente o T4 e, em menor quantidade, o T3. Mas o T4 ele não tem ação biológica muito relevante. O hormônio biologicamente ativo é o T3. E ele tem ação, esse hormônio, na diferenciação celular, sendo importante durante todo o processo de embriogênese, mas também no crescimento de órgãos e tecidos e no crescimento também longilíneo do organismo, no crescimento pós-natal, então diferenciação pré e pós-natal, crescimento pré e pós-natal, e o que, na verdade, é mais conhecido do T3 é o efeito sobre metabolismo. É um hormônio que aumenta o metabolismo basal, que regula o metabolismo em vários aspectos que eu não vou comentar hoje, mas essas são as principais ações dos hormônios da tireoide, daí a sua importância inequívoca para todos os organismos e não só para os seres humanos, né? Também em outros
animais. Bom, o T3 e T4 nós chamamos de iodotironinas, são hormônios derivados do aminoácido tirosina. Quando acoplados formam essa molécula, que é a tironina. Então vejam, a cadeia lateral é de uma tirosina, mas a perda da cadeia lateral e o acoplamento com esse anel da outra tirosina forma a tironina, que é iodada, no caso do T4, em 4 posições, 2 no anel interno e 2 no anel externo. E, por convenção, nós chamamos essas posições de 3 e 5 no anel interno e 3 linhas, 5 linhas no anel externo, porque começamos a contar daqui do anel interno em direção ao anel externo. Então, sempre que há 4 iodos, é uma tetraiodotironina, como está aqui, ou T4-tiroxina, e é o principal hormônio secretado pela tireoide. Cerca de 80% em seres humanos, 50% em roedores. E o T3, que também é secretado pela tireoide, 20% em seres humanos, cerca de 50% em roedores, ele não tem o iodo na posição 5 linha. Então, a perda do iodo no anel externo, na posição 5 linha, origina o T3 a partir do T4. E essa origem do T3 perifericamente, fora da tireoide, é devido a um processo de retirada do iodo dessa molécula, ou seja, é uma atividade catalisada por enzimas do tipo desiodases, enzimas que desiodam o T4 na posição 5 linha, e nós vamos falar dessas enzimas ao longo da apresentação. Bom, são hormônios que dependem desse oligoelemento que é o iodo. Portanto, o iodo não ele precisa, a sua fonte natural é a dieta, e há uma recomendação de ingestão diária de iodo. Caso contrário, haverá alterações da tireoide, não haverá produção suficiente de hormônios. Então, frutos do mar são fontes de iodo, normalmente as cidades em torno dos litorais não têm carência de iodo, mas quando se aproxima de regiões longe do mar, há carência de iodo, a não ser que o sal seja iodado, e desde 1953 o sal no Brasil vem sendo iodado, toda a legislação feita pelo Ministério da Saúde para evitar hipotireoidismo ibóceo, que existia muito no Brasil, no Planalto Central, por exemplo, na região de Brasília. Então vejam, aqui está a quantidade de iodo por faixa etária, e, obviamente, toda molécula que interferir com o metabolismo do iodo nos organismos pode alterar a função tiroidiana. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, o iodo é uma fonte externa, seja do sal ou pela dieta, e esse iodo ele vai ser utilizado por células que estão na glândula tireoide, nessa estrutura que nós chamamos de folículo tireoidiano. Então, o folículo tireoidiano é uma estrutura tridimensional oval, como está aqui. Essa região externa são células polarizadas em monocamada. Essa região externa do folículo, dessa estrutura ovoide, está em contato com a corrente sanguínea, é muito capilarizada. Então, há muitos capilares aqui, essa é a membrana basolateral. Portanto, o iodeto que vem da dieta, ele vai atingir essa célula por essa membrana, que é a membrana basolateral pela corrente sanguínea. E a região que está em contato com a luz do folículo, ou lúmen folicular, é chamada de membrana apical e tem muitas microvilosidades, como está aqui nesse esquema. Então, essas células foliculares são as responsáveis pelo processo de biossíntese hormonal, que é um processo muito complexo. E eu trouxe, então, uma figura da histologia da glândula. Veja, um corte transversal mostra essa estrutura com o lúmen, a luz, e as células na periferia. Vejam que há folículos que parecem de diferentes tamanhos, muito porque depende da altura, né? Como são ovoides, a gente pega o polo de um folículo, nesses que estão menores, e a região central do folículo, onde há mais coloide, né? Então, esse coloide, ele é composto por uma proteína de alto peso molecular, em mais de 80%, que é produzida pelas células foliculares e secretada
para dentro do colóide. Essa molécula nós denominamos de tireoglobulina. Então, uma globulina de altíssimo peso molecular, o monômero tem 330 kilodaltons, o dímero 660. Essa proteína fica armazenada aqui no colóide e é nesta proteína, na globulina da tireoide, ou tireoglobulina, que ocorrerá a biossíntese hormonal. Então, há resíduos tirosil nessa molécula, nessa macromolécula, e esses resíduos serão iodados, como a gente vai ver a seguir. Então, é uma das biossínteses hormonais mais complexas e, portanto, mais apaixonantes da endocrinologia. Então, aqui um esquema de um artigo que nós produzimos, eu e minha colaboradora francesa Corinne Dupuy, uma colaboração de mais de 20 anos, trabalhando em mecanismos de biossíntese hormonal. Esse artigo está no Molecular and Cellular Endocrinology, nós fomos convidadas na verdade, é uma revista inteira que festeja o centenário de estudos em tireoide. Muito nos honrou esse convite. Então, vamos olhar essa célula em esquema, a sua membrana basolateral em contato com a corrente sanguínea, de onde vem o iodeto. O iodeto ele circula e, quando atinge essa região onde há células foliculares, através de um mecanismo de concentração de iodeto, o iodeto passa para o intracelular. Essa concentração de iodeto, ela depende da presença de uma proteína na membrana basolateral, que é chamada de NIS, ou sódio, o N de sódio, iodide, de iodeto, syn-porter, ou cotransportador de sódio iodeto. Essa molécula ela é capaz de captar sódio junto com o iodeto. O sódio sai da célula pela sódio-potássio ATPase e o iodeto, que é concentrado na célula, se dirige à região apical dessa célula. Portanto, o cotransportador de sódio iodeto funciona como um transporte ativo secundário dependente da bomba sódio-potássio ATPase. Não é uma ATPase, o NIS não é uma ATPase, é um cotransportador sódio-iodeto dependente da sódio-potássio ATPase. E de outros canais, por exemplo, de potássio, enfim, são mecanismos complexos muito interessantes. Mas essa molécula do NIS ela é fundamental para a captação de iodeto nessas células. O iodeto captado, como há uma concentração muito grande, tanto química quanto elétrica, porque o iodeto é negativo, a tendência dessa molécula é sair das células, e há mais de um canal na região apical, o que faz com que a maior parte do iodeto saia pela região apical e encontre as moléculas de tireoglobulina que estão armazenadas no lúmen, na luz do folículo. Então, as moléculas de tireoglobulina sintetizadas por essa célula são secretadas e nessa região o iodeto atinge o lúmen e ele vai ser, essa molécula de iodeto vai ser oxidada pela tireoperoxidase, uma enzima responsável pela catálise da oxidação do iodeto e da incorporação desse radical de iodo formado pós-oxidação à molécula de tireoglobulina, formando as iodotirosinas e depois iodotironinas. Então, é um processo muito bonito. Essa peroxidase, como toda peroxidase, depende de peróxido de hidrogênio e a enzima do OX2, uma NADPH oxidase, junto com o seu cofator do OX2A, do OX2 com o do OX2A2, essa produção de peróxido de hidrogênio dependente de cálcio. Quando o cálcio aumenta na célula, há aumento de geração de peróxido, e a peroxidase, então, oxida e incorpora esse radical de iodo à molécula de tireoglobulina, aos resíduos tirosil, que passam a ser iodados de iodo, monoiodotirosina, e que formam depois, após o acoplamento, o T3 ou o T4, como eu falei anteriormente. Portanto, essa molécula de tireoglobulina, contendo os resíduos de hormônio, ela é endocitada
E esse processo de endocitose leva à degradação da proteína por lisossomos, né? Um endossomo é formado, com liberação de T3 e T4 que ganham a circulação, e esse é o mecanismo de secreção hormonal. Então, essa célula eu considero esse esquema mais importante para a aula de hoje, uma vez que ele mostra para todos vocês as moléculas envolvidas para que o organismo tenha quantidade suficiente de T4 e T3. Então, qualquer interferência na captação de iodeto pelo NIS, ou na geração de peróxido, ou na peroxidase, ou nos canais de iodeto, ou na biossíntese da tireoglobulina, podem interferir com a função tiroidiana. E essa função, essas proteínas, a expressão delas, o funcionamento dessa célula, dependem do eixo hipotálamo-hipofisário. Então, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH, no sistema porta-hipotálamo-hipofisário, e a hipófise, os tireotrofos, secretam o hormônio estimulador da tireoide, o TSH, que é trófico para a glândula tireoide. Então, no esquema anterior, vejam, o receptor de TSH está aqui, e ele é capaz de aumentar a biossíntese do NIS, de aumentar a atividade da sódio-potássio TPase, a atividade do OP, de TPO, enfim. O TSH, ele ativa a biossíntese e a secreção hormonal, aumenta a endocitose e secreção. Então, tudo que possa interferir com o receptor de TSH também vai alterar a função tiroidiana, mas também a proliferação dessa célula, porque o hormônio tireotrófico, como o nome diz, é trófico, e em alta concentração ele pode estimular mitose, proliferação celular e haver hipertrofia e hiperplasia da glândula, que caracteriza bócio. Bem, então, o T4 e o T3, que estão na circulação sanguínea normalmente, eles fazem um feedback negativo, bloqueando TRH e TSH. De forma que toda vez que há uma tendência de diminuição do T4, do T3, há um aumento de TRH e TSH para estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Então, se houver bloqueio da síntese hormonal, haverá aumento do eixo hipotálamo-hipofisário e pode haver bócio, o que acontece em regiões de carência de iodo. Nós temos menos T3 e T4, mais TRH e TSH, e a tireoide aumenta de tamanho para tentar suprir a quantidade de hormônios. Mas hoje nós não vamos falar muito dessa questão. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar de como esse eixo fica na presença da exposição que todos nós, seres humanos, temos aos chamados desreguladores endócrinos ou interferentes endócrinos. No título eu coloquei interferentes porque em português, o termo mais usado e que foi cunhado aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Mas também podemos usar o termo desregulador. Esses termos vêm do inglês de disruptor, e com difícil tradução, como sempre. E esse artigo que eu citei no início da aula, de 2009, da Endocrine Reviews, ele chama a atenção para a questão de que um desregulador endócrino é uma substância, um composto exógeno que interfere com a síntese, secreção, transporte, metabolismo, ação ou eliminação de um hormônio natural. E tem, consequentemente, efeitos adversos sobre a saúde num organismo intacto, sua descendência ou subpopulações. Nós vamos comentar mais sobre isso daqui a pouco. Na aula de hoje eu vou falar mais sobre a tireoide, o metabolismo dos hormônios que vão ou podem interferir com a sua ação. E vou comentar menos sobre a questão da ação sobre os receptores de hormônios da tireoide, o que seria uma outra aula. Mas eu gostaria de ressaltar que todos os interferentes que eu citarei aqui podem estar alterando todo o eixo do TRH, TSH, tireoide, até os seus respectivos receptores. E esse assunto, ele, na verdade, ele começou a ser discutido no mundo muito antes de 2009.
Então, a primeira vez que essa expressão endocrine disruptor chemical é usada foi na conferência de Theodora Colborn, ou Theo Colborn, como ela era conhecida. Ela esteve conosco até 2014, mais uma pioneira, no estudo dos desreguladores ou interferentes endócrinos, e ela cunhou esse termo nessa conferência em 91, que seriam substâncias exógenas ou uma mistura de substâncias, que é a isso que estamos submetidos hoje, né? Uma mistura de substâncias exógenas que altera a função do sistema endócrino. E esse sistema endócrino podem levar a efeitos adversos no organismo intacto, na sua progenia ou subpopulações. Portanto, estamos falando de questões muito graves para a espécie humana. Isso vem acontecendo desde o século XX, né? Desde meados do século XX, com a Revolução Química, até hoje, até mais de 11 milhões de substâncias diferentes são utilizadas, substâncias químicas, e esses desreguladores endócrinos podem ser compostos químicos artificiais, a maior parte deles é artificial, como os pesticidas artificiais, muitos deles sendo usados no nosso país na atualidade, infelizmente, e já banidos dos países do hemisfério norte. Mas há também desreguladores endócrinos naturais que eu hoje não vou comentar. Eles todos estão presentes no ambiente e podem interferir com o sistema endócrino, causando efeitos adversos no organismo ou na sua prole. Por que isso acontece? Muitas dessas substâncias químicas elas sofrem esses dois processos, de biomagnificação ou bioacumulação. Então, vejam, um peixe que tem contato com um contaminante qualquer nas águas dos mares ou dos rios, ele pode acumular esse contaminante ao longo da sua vida e, na fase adulta, ter mais quantidade de contaminante. Portanto, isso é uma bioacumulação, o próprio organismo aumentando a quantidade do contaminante. E a biomagnificação é quando esse peixe, em qualquer fase da vida, ele na verdade, faz parte da cadeia alimentar e ele é ingerido por um outro animal, né? Nesse caso, uma foca e depois um urso. Aqui há biomagnificação, porque o peixe é ingerido pela foca, a foca acumula conforme ela come mais peixe, mas ela também sofre ataque de ursos que, portanto, vão ficar contaminados com aquilo que a foca ingeriu. Vejam, isso é a biomagnificação. E nós, seres humanos, estamos sujeitos a peixes que têm conteúdos aumentados de substâncias tóxicas, assim como carne de frango, de porco, de vaca e assim por diante. Então, estamos sujeitos tanto a sermos contaminados pela cadeia alimentar, mas também pelas águas, pelo solo. Isso tem levado a doenças que muitas vezes, vejam, a partir da década de 70, né, os primeiros trabalhos saem se preocupando com a desregulação endócrina na década de 60, mas a partir da década de 70, várias doenças em seres humanos têm o seu aumento progressivo. E, infelizmente, como o autismo, por exemplo, né, que vem aumentando assustadoramente, e principalmente nos países desenvolvidos que mais utilizaram essas substâncias químicas no século XX, infelizmente, alguns pesquisadores puseram a culpa do autismo em vacinas, o que hoje garante o movimento anti-vacinas. E depois o paper foi retratado. E nós temos tantas coisas que podem estar envolvidas com o desenvolvimento de autismo, né? Como, por exemplo, o bisfenol A, os fitalatos, enfim, substâncias que eu vou comentar hoje. Mas não é só o autismo. Vejam, câncer de próstata. O testículo fora da bolsa escrotal em homens, a criptorquia, câncer de mama aumentando, câncer de testículo aumentando no mundo todo, nos diferentes continentes. Tudo isso pode sim ser decorrente de desreguladores endócrinos. Por quê?
Há o conhecimento na literatura desde o final da década de 70, que essa substância, por exemplo, dietilestilbestrol, que foi descoberto ou desenvolvido em 1938 e muito usado nos Estados Unidos para prevenção de aborto, ele causava câncer de mama e câncer de vagina na prole de mulheres que são filhas das gestantes que usaram para prevenir o aborto. 20 anos depois. Então, vejam, é muito difícil você, ou os pesquisadores, muitas vezes, ligarem causa e efeito, mas aí, com essa descoberta, né, de relação causa-efeito entre usuários do dietilestilbestrol para prevenir aborto e o desenvolvimento de câncer de mama e vagina nas suas filhas, 20 anos depois, isso acendeu o alerta sobre outras possíveis substâncias químicas no organismo. Então, as vias de exposição, as nossas vias, são as mais diversas, né? Para além da ingestão pela boca, que a gente já comentou, mas também a respiração do ar contaminado, está aí a poluição do ar, a possibilidade de exposição pela pele, a própria placenta durante a vida intrauterina, como aconteceu com essas meninas submetidas ao dietilestilbestrol, o leite materno, e o que é grave é que pode haver exposição ocupacional durante a vida adulta. Então, nós temos que sempre levar em consideração qual o tempo e o nível de exposição. Então, qual foi o tempo e qual a dose de exposição. Estudos muito difíceis de serem realizados. Qual o grau de acometimento, de acordo com a fase da vida, quando essa pessoa, esse organismo foi exposto, porque há possibilidade da exposição pré-natal, assim como a pós-natal, ou mesmo na fase juvenil ou adulta, causar alterações nos organismos de forma pós-natal. Mais do que isso, pode levar essa alteração para a prole, o que quer dizer que, através de programas de programação metabólica, nós podemos estar gerando uma espécie humana diferente devido a essa contaminação ambiental que é enorme atualmente no nosso planeta. Então, vou dar o exemplo de alguns disruptores conhecidos que foram usados e alguns ainda são usados, como os pesticidas organoclorados, essas drogas sintéticas, como o dietilestilbestrol, que são análogos a estrogênio. Vejam, são compostos com anéis aromáticos muito semelhantes a vários dos nossos hormônios, que têm possibilidade de interação com os receptores hormonais, como as bifenilas policloradas, o bisfenol A proveniente dos plásticos, o polibromato o éster de dietil polibromato e assim por diante, substâncias usadas com diferentes finalidades que eu não vou me ater hoje, como detergentes, surfactantes, para tinta, para plástico. E não adianta trocar o bisfenol A pelo S, porque é a mesma coisa. Nós precisamos usar cada vez menos plástico na nossa vida, cada vez menos pesticidas que sejam sintéticos. Bom, e eu vou focar a aula de hoje o que nós temos estudado no nosso laboratório. Então, nós temos já uma produção científica interessante com essa substância, que é o tributil estanho, né, TBT, ou tributiltin, o tributil estanho, que é um disruptor endócrino conhecido há algumas décadas. Ele pode causar mutações, imunotoxicidade, neurotoxicidade, e é muito conhecido e há um monitoramento ambiental através da presença de impossex, que são esses moluscos que, na verdade, por sofrerem a ação do TBT, que é um inibidor de aromatase, eles acabam, mesmo quando deveriam ter um fenótipo relacionado ao gênero feminino, eles têm um fenótipo masculino devido à inibição da aromatase, e a presença desse órgão no molusco, que é um aparelho reprodutor masculino, faz com que nós saibamos que aquela região é contaminada por TBT. Então, veja uma ação direta do TBT
inibindo a aromatase em moluscos. E nós, no nosso país, temos muito pouco monitoramento e nos alimentamos bastante de moluscos. E temos que nos preocupar, principalmente em regiões, um molusco proveniente de regiões de porto, porque nos portos há muitos navios ou muitos barcos que têm o tributil estanho nas tintas. O TBT é usado na tinta, que na verdade, é usada nos navios para impedir o desenvolvimento daquela craca, a craca do navio. Proibido, deve ser proibido, mas infelizmente ainda muito utilizado. Nós começamos a nos perguntar se o TBT ou o bisfenol A poderiam estar envolvidos com o que nós temos visto, né? Esse é um artigo de 2014, mostrando um aumento nas últimas décadas de microcarcinomas, porque alguns autores dizem que é devido ao aumento da ultrassonografia, outros acreditam que não, que há efetivamente um aumento no carcinoma folicular da tireoide, especificamente do folicular, vejam, folicular e não do papinífero clássico. E por que isso estaria acontecendo, né, nessa década entre 2000 e 2010, e não de outros, como carcinoma papinífero clássico, folicular, enfim, seria mais o folicular e os microcarcinomas. E esses microcarcinomas que vêm aumentando têm mais mutação no proto-oncogene RAS, que, aliás, é uma mutação muito característica de adenomas, que são lesões benignas da tireoide, nódulos benignos, mas também de carcinoma folicular. Então, será que mutações em RAS poderiam estar sendo induzidas por interferentes endócrinos? E a gente vem estudando a glândula, tentando desvendar alguns mecanismos. Então, vejam aqui a doutora Doris, com Leandro Miranda Alves, que é um professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, lá no nosso laboratório, no Instituto de Biofísica. O professor Leandro orientou vários estudantes, em colaboração com Paula Soares, lá na Universidade do Porto, em Portugal, sobre a influência do organotin, do tributil estanho, está aqui a molécula do TBT, sobre o status morfofisiológico da tireoide. A gente avançou um pouco também naquelas proteínas da biossíntese hormonal. Mas vejam, nesse primeiro trabalho, uma exposição de apenas 15 dias, oral, de 2 doses diferentes. Aqui os animais controle, as 2 doses diferentes, B e C. Vejam o aspecto da tireoide com 15 dias de exposição completamente diferente. Aqui é a coloração para colágeno, mostrando que há aumento de deposição de colágeno, e aqui a deposição de colágeno com as 2 doses aumentada. E nós passamos a querer tentar entender por que acontece esse aumento de deposição de colágeno, a alteração da morfologia da glândula. Vejam, esse é o animal controle, com aqueles folículos que eu mostrei no início, uma monocamada, que aqui parecem já mais hipertróficas, então células com aumento de tamanho, em algumas regiões parecendo que o epitélio está pseudoestratificado, mostrando um estímulo da proliferação celular nessas glândulas, além da deposição de colágeno. E eu ressalto 15 dias de exposição em ratos. E nós detectamos que, na maior dose, havia um aumento da geração de peróxido de hidrogênio cálcio dependente, e é óbvio que, quando há um aumento de geração de peróxido de hidrogênio, isso pode levar a uma desregulação do balanço redox da célula, e isso pode estar envolvido com processos inflamatórios intraglandulares que levariam à deposição de colágeno, mas por que não também imaginar um aumento na possibilidade de mutagênese nessas glândulas? É isso que nós temos pesquisado hoje, inclusive usando modelos de zebrafish que têm possibilidade de detecção de mutações em RAS e BRAF em Portugal, em colaboração com Paula Soares. Bom, em animais
que usaram essa substância por 40 dias, nós vimos, eu trouxe não os resultados do paper inteiro, que nós publicamos em 2018, mas só o resumo, né? Houve um aumento do TSH no soro, o que pode explicar essas figuras de mitose, essa proliferação na tireoide, decorrentes de uma diminuição do T4 na corrente sanguínea, quando o TBT é usado por 40 dias. Na própria tireoide, mudanças no sentido, né, com mais desiodase do tipo 1 tiroidiana, que é um gene modulado positivamente pelo TSH, mas mais do que isso, vacuolização de tireócitos, uma alteração na razão epitélio-colóide, porque é um aumento do epitélio, ao aumento da altura do epitélio, a hiperplasia e hipertrofia folicular mantidas, diminuição da área folicular, mostrando bastante endocitose. No hipotálamo, também o aumento da desiodase do tipo 1, que converte T4 a T3, e uma diminuição do RNA mensageiro do TRH. Isso sugere, na verdade, que há um efeito direto sobre o tireotrofo, aumentando o TSH. Enfim, o eixo hipófise, tireoide, bastante afetado, e também um bloqueio da síntese do RNA mensageiro do TRH no nível hipotalâmico. Portanto, esse desregulador é capaz de desregular o eixo, isso sem falar na possibilidade de interagir com os receptores hormonais, que eu não vou comentar hoje. Ficamos bastante satisfeitos de saber que também em modelo de camundongo há disrupção da função tiroidiana com baixa dose, uma dose bem mais baixa do que nós usamos. Então, vejam, há efeito desregulador com dose mais baixa e dose mais alta. Em 45 dias em camundongos, vejam a tireoide nesse artigo, como muda completamente a sua arquitetura. E nesse artigo, esses autores, eles viram diminuição nas diferentes doses, né? A primeira dose, um aumento, segunda dose, diminuição do RNA mensageiro para tiroglobulina, um aumento do receptor de TSH, o que explica a proliferação e a hipertrofia das células, diminuição da tireoperoxidase, fatores de transcrição tireoide específicos, e aqui é o gene do cotransportador de sódio iodeto, com a dose mais baixa aumenta, com doses mais altas diminui. Eu vou, nesse gráfico, chamar a atenção de que todo efeito, todos que tiverem interesse em estudar desregulador endócrino, tem que ter muito cuidado, não só com o tempo de exposição, mas também com a dose a ser utilizada, porque as curvas não são curvas monotônicas, não há uma relação dose-efeito clássica, são curvas não monotônicas, doses baixas podem causar efeitos contrários ao de doses mais altas, como nós vimos aqui nesse artigo publicado previamente para o gene da tireoglobulina e do cotransportador de sódio iodeto do NIS. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do bisfenol e dos fitalatos, que são componentes dos plásticos, chamados plastificantes. Joga-se mais de 100 toneladas na atmosfera por ano, isso é gravíssimo para a espécie humana. Então, esse artigo de 2017 já vai no sentido daquela minha pergunta: será que mutações em raiz podem ser causadas por essas moléculas? Na verdade, muito interessante esse artigo, então eu quero ressaltar que até 2009, se nós olharmos aquele paper da Endocrine Reviews, nós vemos muito mais artigos epidemiológicos, que não mostravam uma relação causa-efeito, porque não havia estudos em animais. E eles surgem a partir do ano 2010, no mundo todo. E agora as provas de conceito estão surgindo. Então, esses autores, de uma maneira muito elegante, o que eles fizeram? Eles expuseram ratos a uma substância que promove tumor tiroidiano, porque é um mutagênico conhecido, a nitrosamina. Então, aqui os animais controles que não receberam nitrosamina, submetidos, e aqui é a medida de hiperplasia tiroidiana. Então, essa dose de bisfenol A
diminui, inclusive, o epitélio, mostrando um efeito possivelmente de atrofia na glândula. A dose é 4 vezes maior, não altera, vejam, não é monotônico, como eu falei para vocês. Quando essa dose mais baixa, associada a iodeto de potássio na dieta, esse efeito atrófico não é visto, sugerindo que o bisfenol A pudesse alterar o transporte de iodeto para dentro da célula. E quando a dose mais alta associada ao iodeto, se observa aparecimento de tumor nesses ratos, ou seja, dieta rica em iodo, o que é possível e tem acontecido em vários lugares do mundo, junto com a contaminação por bisfenol, causa tumoração em ratos, mesmo sem nenhum outro agente tumorigênico. Quando nós pegamos os animais tratados com esse agente mutagênico, já há uma quantidade de tumor no controle, que toma apenas o DHPN. E essa dose mais baixa de bisfenol parece realmente impedir a formação de tumores. Mas quando associada ao iodeto de potássio, veja, a quantidade de tumores aumenta muito com relação ao animal que não tinha nem bisfenol e nem o iodeto de potássio. Então, vejam, aqui há um efeito sinérgico entre o bisfenol e a presença de iodeto de potássio. Na América Latina, por exemplo, a Colômbia tem uma população com altíssimas doses de iodeto. Se houver um aumento no surgimento de tumores de tireoide na Colômbia, como todos nós estamos contaminados com bisfenol A, pode ser essa a explicação. E a dose mais alta de bisfenol sozinha já causa aumento de tumores quando esses animais são tratados com DHPN. Quando associado ao iodeto de potássio, muito mais, né, do que o iodeto de potássio sozinho. Então, esses dados mostram um efeito sinérgico entre uma quantidade, um overload de iodeto de potássio e também a contaminação com esse desregulador endócrino, que é o bisfenol A. E nós, nesse tempo, né, a partir de 2010, estávamos estudando questões semelhantes, e o que nós vimos, na verdade, com a dose que nós utilizamos por 15 dias, publicamos em 2018, é que o bisfenol diminuía a captação de iodeto, vejam, mostrando um efeito realmente, talvez, de diminuição da função da glândula, né, como eles viram nos ratos, que mostravam uma diminuição da hiperplasia da glândula, talvez por diminuição da ação do hormônio tireotrófico, também diminuição da TPO. Então, 2 genes regulados pelo TSH têm a sua atividade, aqui a atividade das moléculas, não é o RNA mensageiro, diminuídas. Quando a gente vê o RNA mensageiro da TPO e do cotransportador, nós vimos diminuição dos dois, mostrando provavelmente um efeito genômico. E quem regula positivamente esses genes é o TSH. Então, corroborando um pouco aqueles dados que mostram que o bisfenol pode bloquear a ação do TSH na glândula e que isso é revertido por agentes antioxidantes. Vejam, a N-acetilcisteína é capaz de reverter, sugerindo, então, um estresse oxidativo nessas glândulas, semelhante ao que se viu com tributiltin, com tributilestânio. Em células PCCL3, nós conseguimos mostrar o que estava sugerido nas glândulas, na tireoide desses animais. Um aumento na geração de peróxido de hidrogênio cálcio dependente, mas uma tendência a aumento também com cálcio, né, da geração de peróxido de hidrogênio nessas tireoides, que, embora aqui não tenha sido significativo. Quando a gente vai para a célula, nós vemos que com ionomicina, que é um agente que aumenta o cálcio intracelular, há um aumento da geração de peróxido maior na célula tratada com ionomicina, mostrando que possivelmente também aquela enzima dependente de cálcio, que é a do OX, no caso da tireoide existe do OX1 e do OX2, há um aumento possivelmente da atividade do OX1 e do OX2, que pode levar a um estresse oxidativo, e nós sabemos que espécies reativas de oxigênio são capazes de bloquear o cotransportador de sódio e iodeto.
Por isso, o antioxidante impedindo essa ação do bisfenol, mais um agente desregulador capaz de possivelmente levar a estresse oxidativo nessa célula. Então, aqui é um esquema da célula, aqui a membrana basolateral, aqui a apical, o cotransportador expresso na basolateral, assim como o receptor TSH, o gene do OX2 aqui na apical, assim como a tireoperoxidase. Nós vimos um bloqueio do NIS e da tireoperoxidase pelo bisfenol A, mas com uma dose bem maior do que a usada por aqueles outros autores, naquele outro artigo que eu citei anteriormente. Mas vimos também um aumento da Duox. E isso pode, com certeza, levar a um aumento de estresse oxidativo na glândula e esse aumento do estresse oxidativo está envolvido não só com o bloqueio do NIS da tireoperoxidase, mas também com a mutagenicidade aumentada que foi anteriormente descrita naquele artigo muito interessante de 2017. Então, esse aumento de mutações em RAS pode sim estar relacionado a um aumento de espécies reativas de oxigênio, a regulação da transcrição gênica na tireoide de seres humanos que estão cada vez mais contaminados por essas substâncias. Então, a exposição no longo prazo, seja o TBT, seja o bisfenol A, pode levar, seja via receptores de estradiol que existem na glândula, via o próprio receptor de TSH, a um aumento do estresse oxidativo, gerando nódulos, ao aumento da prevalência de nódulos da tireoide e também, possivelmente, ao câncer de tireoide que nós temos visto no mundo todo. Por último, agora eu vou falar um pouquinho, vou sair um pouco do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide e falar de uma questão que eu acho que interessa muito os estudantes e pesquisadores daí da URGS e da Fisiologia Nacional, que é o aumento da prevalência de obesidade, resistência insulínica na população. Então, esses dois artigos, que são epidemiológicos, como eu disse, até essa época, os estudos eram muito mais epidemiológicos, mostram uma relação de associação entre o bisfenol A na urina, obesidade e resistência insulínica. E esse mostra metabólitos de fitalato na urina associados ao índice de massa corpórea e circunferência também de quadril em crianças na escola. Então, vejam, estudos epidemiológicos e nós no laboratório estávamos estudando não só a tireoide, mas também as desiodases, porque nós sabemos que não só a diminuição da biossíntese de T4 e T3, mas a ação que depende da conversão do T4 e do T3 poderiam estar sendo alteradas pelo bisfenol e fitalatos dos plásticos, levando ao aumento da prevalência de obesidade e resistência insulínica. E, com isso na cabeça, nós resolvemos estudar as desiodases, primeiramente, as desiodases tipo 1 e 2, que convertem T4 e T3 in vitro, e nós vimos um bloqueio da desiodase do tipo 2 pelo bisfenol A, e vejam que é dose dependente in vitro, e também da desiodase do tipo 1 por bisfenol A, que também é dose dependente in vitro, seja no tecido adiposo marrom de ratos ou no fígado. Então, a gente extrai o tecido adiposo e faz o ensaio in vitro, extrai o fígado e faz o ensaio in vitro. Então, isso mostra uma regulação da atividade enzimática que pode ser feita diretamente por essa substância, pelo bisfenol A. O mesmo acontece, aparentemente, para bisfenol S. Nós partimos, então, após esse primeiro estudo, a tratar ratos por 15 dias e vimos que em 15 dias já havia uma diminuição da desiodase do tipo 1 no fígado dos animais tratados e há apenas uma tendência à diminuição da desiodase do tipo 2 no tecido adiposo marrom, talvez pelo tempo de tratamento que não foi tão prolongado. Mas vejam, já há um aumento do T4, que pode ser decorrente da menor conversão do T4 a T3. O T3 na corrente sanguínea não se altera. O grande problema é que o T3 do intracelular, onde ele é produzido pela desiodase do tipo 2, é fundamental para a ação hormonal. Então, nós temos, sem dúvida, em vivo, uma diminuição da conversão do T4 e do T3 e, possivelmente,
da ação do T3. Então, nós, com esse artigo mais recente de 2018, nós mostramos que há, sim, uma possibilidade de diminuição da conversão do T4 em T3, que poderia estar envolvida com a diminuição do metabolismo de indivíduos, que pode ser um pouco a cada dia, em exposição prolongada, levando dia após dia a uma menor ação hormonal e, com isso, mais resistência insulínica, mais ganho de massa corpórea, e por isso a relação entre esses contaminantes e na urina ou em outras matrizes do nosso organismo e o aumento de massa corpórea em crianças lá na China. Esperamos ter contribuído para, pelo menos em parte ou uma parte dos mecanismos envolvidos com essas doenças da atualidade que acometem a humanidade. E esse trabalho brilhante do grupo da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, lá de Ribeirão, mostrou a concentração urinária de bisfenol, de clorofenol, de parabenos, de benzofenonas, então de diferentes desreguladores endócrinos em crianças brasileiras. E a sua associação com lesão no DNA. Então, essas substâncias, elas podem ser mutagênicas, elas têm sido associadas à lesão no DNA. Se essas crianças contaminadas ou mais contaminadas, mais suscetíveis, ainda por cima desenvolvem resistência insulínica e obesidade, está aí a associação entre a obesidade e câncer, que também temos visto. Tudo isso precisa de muitos e cada vez mais estudos pelos nossos laboratórios, associação de bisfenol com parabenos, com benzofenonas, com clorofenols e assim por diante, porque no fundo nós estamos contaminados por um conjunto de substâncias, infelizmente. Eu ressalto que nesse paper eles mostram claramente que as crianças brasileiras são as mais contaminadas do mundo quando comparado com aqueles países que têm dados sobre essas substâncias em crianças, como a China, por exemplo. Porque no Brasil se usa, e nós usamos muitos produtos químicos em crianças, desde mamadeiras e chupetas com plástico que tem bisfenol A, até parabenos encontrados em cremes, em shampoos, em cremes que servem como condicionador de cabelo, creme hidratante e cremes também para proteção ultravioleta. Atentos para a presença dessas moléculas, usem substâncias o mais natural possível, e eu quero terminar agradecendo todo o laboratório nessa foto antiga que tem o professor Rodrigo Fortunato, que hoje coordena o programa de pós-graduação em Fisiologia, ainda no laboratório, ele hoje é chefe do seu próprio laboratório, professora Doris Rosenthal, que continua nos inspirando a cada dia. Alguns desses estudantes estão hoje, infelizmente, em pós-doutoramento no exterior, porque tem menos perspectiva no Brasil da atualidade. Vários deles espero que retornem logo e que o Brasil tenha mais investimento em ciência e tecnologia. E uma homenagem especial à professora Tamar Frankenfeld, que nos deixou no ano passado. Muito obrigada pela atenção. Denise, muito obrigado pela maravilhosa palestra, pela aula de fisiologia aí para todos os nossos alunos no início, e também parabéns por toda essa trajetória de toda essa linha de pesquisa que tem contribuído muito com o conhecimento básico e também com uma aplicabilidade aí, né, para essas situações atuais que envolvem saúde pública, né? Tem um impacto muito grande na saúde pública. A gente fica aberto também, pessoal, para perguntas agora. Acredito que a Denise ainda tem alguns minutinhos para a gente. E acho que a professora Nádia também está com as perguntas do YouTube. Podemos começar? Denise, que aula maravilhosa. Parabéns e muito obrigado novamente assim, pela tua presença aqui. E eu queria, assim, não tenho nenhuma pergunta específica para fazer, mas eu queria comentar que
esse tema é extremamente importante. Eu trabalho numa disciplina da Faculdade de Medicina também, que é uma disciplina que é uma disciplina integradora, na verdade, é um enfoque das ciências básicas junto com a clínica e que acompanha a Faculdade de Medicina nos primeiros semestres, né? E daí, por trabalhar com o pessoal da medicina lá, eu tenho uma colega que casualmente ela é endocrinologista também, e ela está trabalhando num projeto de criar uma disciplina na Faculdade de Medicina chamada Medicina Planetária, que justamente vem a tratar dessas questões, né, do quanto as alterações no meio ambiente e a própria intervenção humana no meio ambiente, a utilização de produtos químicos pelo homem de forma indiscriminada, como a gente está vendo, né, vem afetando, muitas vezes até hoje sem grandes conhecimentos, mas o quanto isso ainda vai afetar, porque a gente tem uma crescente produção de novos produtos químicos sem descontrolada. Então, e nesse sentido, né, que a Faculdade de Medicina está com essa preocupação de criar essa disciplina para discutir justamente esse tema que é o que tu colocaste hoje, né, as pinceladas da tua pesquisa, mas que é um tema realmente que inspira, né, preocupação, e que bom, assim, é só comentar contigo, né, que bom que os alunos jovens já tenham contato com isso desde o começo, né, da sua formação, porque é uma coisa preocupante quando a gente começa a ver esses dados da pesquisa básica. E os dados da epidemiologia, a gente fica preocupado, né, a gente pensa assim, meu Deus, eu não posso mais usar plástico, os produtos, né, a nossa vida é cheia de produtos químicos, né, as tintas e os plásticos e os materiais. Então, eu fiquei muito impressionada mesmo com os dados. E outra, né, além dessa questão de a gente tem que pensar os disruptores endócrinos, né, e mesmo essa questão essa parte que tu apresentaste ali da incidência de obesidade, resistência insulínica, né, nas crianças já, né, que são pela massa corporal, muito provavelmente as concentrações rapidamente atingem concentrações tóxicas, né, e que daí levam a essa. Então, parabéns de novo, muito, muito interessante o tema de pesquisa, muito legal mesmo. Muito obrigada, Nádia. Uma disciplina mais do que necessária, né? Eu acho que para todos nós da área da saúde, todos os estudantes, a gente vê alguns movimentos nos países mais desenvolvidos, não só banindo, né, pesticidas, plásticos e assim por diante, mas também, né, a gente não pode esquecer, por exemplo, maquiagem, né? Tem essas. Então, eu nem citei, né, sobre maquiagem. Mas já há, né, nos países mais desenvolvidos, maquiagem que é maquiagem natural. Então, é um produto mais caro, pouco acessível para a população, e a gente precisava, né, a espécie humana, e nós, né, que somos formadores de opinião, cientistas, precisamos, em primeiro lugar, estarmos cada vez mais próximos da sociedade, alertando, próximo do poder público, dizendo que os exames toxicológicos, a liberação dessas substâncias, ela precisa passar por testes. Mais do que isso, já há substâncias que não precisam mais passar por testes. Tem que estar escrito assim, cautela, bem grande no produto. Sabe, se tem um parabeno, tem que estar cautela. Mas aí a indústria não quer, né? E aí a força do poder econômico é muito grande. Então, eu não quis me alongar, mas o princípio da precaução é absolutamente necessário para todos nós, para todas e todos. Por quê? Toda vez que a gente compra um produto, e a gente aqui no Brasil não tem essa cultura, né? Em outros países, se olha, vou ver se tem óleo derivado de palm plant, ou se esse chocolate. A gente não tem essa cultura aqui. Mas olha como impacta a natureza, né? A questão do palm plant. Tem ou não tem parabeno? Tinha que ter uma campanha nacional. Primeiro, tem parabeno, tinha que ser banido. Ou, tá bom, então não tem certeza, vamos manter, mas coloca ali, ó, cautela, caution.
as pessoas precisam ter a oportunidade de escolher, né? É isso. E a gente está sem oportunidade de escolha, porque a gente não está sequer avisado. Obrigado, Denise. A gente tem uma pergunta esperando da professora Heloísa Loss, nossa chefe do Departamento de Fisiologia. Elo, quer abrir o microfone? Tudo bom? Denise, parabéns, meu Deus, parabéns pela tua palestra, eu achei assim, pela tua aula, né? Fantástica, eu acho assim que é extremamente importante esse tópico e fico assim bem contente que tem um grupo de pesquisa bastante, desenvolvendo bastante, né, nessa área, né? No último congresso de reprodução masculina que eu fui, biologia da reprodução masculina que eu fui, era um tópico bastante importante, né, bem salientado, inclusive teve um professor ali que salientou que os plásticos que as crianças pegam na pele, pela pele, aqueles produtos que se coloca na direção do carro, então não é só o que é ingerido, mas muitas coisas que a gente não enxerga, é um perigo invisível. E ele salientou e alertou bastante nesse sentido, né? E claro, é evidente esses efeitos, principalmente do bisfenol em relação à biologia da reprodução, porque ele vai ter esse efeito, né, de atuar diretamente no receptor do estradiol. A telanel aromático ali, ele está atuando, então, de forma a comprometer todo o processo de desenvolvimento. Então, o grande problema de ter plástico nas madeiras de plástico, né? Desde o início, recebendo muitas doses disso, e aí, depois de anos, é que se vai enxergar aquilo que tu falasse ali, que eu achei incrível, mas é bem isso. Anos depois que a gente vai enxergar o dano, né? Então, infertilidade, no mínimo, ou pior, tumores, né? Câncer de próstata, enfim, quantidade de coisa que se sabe que tem. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica, não sei se eu não perdi, que eu tive que dar uma saída rapidinha na hora que tu entrasse ali na parte do bisfenol. Em relação à tireoide, eu fiquei curiosa qual seria a via de atuação do bisfenol. Tu falasse que ele tem um efeito no receptor do hormônio da tireoide, do TSH, mas teria alguma evidência, vocês viram que tem alguma coisa, porque esses receptores o receptor do estradiol, o ER, ele pode estar na membrana também, ele pode ser pelo GPC-ER30, pode ser algum outro tipo de forma que ele tenha atuado. Vocês têm algum dado nesse sentido? Fiquei curiosa. Obrigada pela pergunta. Heloísa, é bem difícil, né, a gente definir. O receptor de estradiol, ele está na tireoide, vocês sabem que as doenças tiroidianas são muito mais prevalentes em mulheres, né? E não só está ali, como há uma regulação dos genes de maneira dependente de sexo, né? O Rodrigo Fortunato, que estava aqui na sala, não sei se ainda está, tem trabalhos mostrando que o estradiol ele induz estresse oxidativo na tireoide das ratas, e isso, na verdade, mostra que talvez o bisfenol possa estar interagindo, pelo menos nesse efeito, com o ER, né? Então, o receptor de estrogênio, ele vai lá aumentar estresse oxidativo. Só que a gente é até mais grave do que eu mostrei, né? Porque esse estudo com o bisfenol estão iniciando, tem que fazer em várias doses e por diferentes tempos. Então, com o estradiol mesmo, a gente tratou animais com benzoato de estradiol e também células, o que a gente vê é um aumento importante da NOX4, que é uma NADPH oxidase que gera peróxido intracelular, possivelmente, inclusive, perinuclear, e que tem estado envolvida, inclusive pelo nosso grupo, com câncer mesmo, né? No carcinoma, a mutação BRAF V600E, e a gente vê isso, quanto maior a expressão de NOX4, essa expressão de NOX4 está relacionada aos mecanismos do câncer papilífero da tireoide, a diminuição do cotransportador de sódio e iodeto. Isso é toda uma área que, aliás, é a área que eu mais trabalho, né? Os interferentes endócrinos é mais a Andréia Ferreira e o Leandro Miranda Alves e a professora Glaecir, que tem trabalhado mais com metais pesados, mas também na área de interferentes. Então, interferentes, né, eu nem
falei isso no final, a professora Glaecir, que é formada por Santa Maria, né? Egressa aí do Rio Grande do Sul, que é professora do nosso laboratório, ela tem trabalhos muito bonitos com eixo hipotálamo hipófise-tireoide e chumbo, por exemplo. Andréia, que tem trabalhado, tem liderado o bisfenol, mas isso, e o Rodrigo com efeitos de estradiol sobre a glândula e essa homeostase redox, isso, um trabalho vai explicando um pouco o outro, né? Então, sem dúvida, o estradiol tem um efeito deletério sobre a glândula, né? Daí as mulheres terem mais, não só doença autoimune, mas também mais câncer de tireoide. Mas, para além do receptor de estradiol, a gente viu diminuição do NIS e da TPO. E o tratamento de ratas com estradiol, isso é um trabalho bem antigo da Lívia Lima, que foi minha aluna, mostrava um aumento do NIS. Então, ou é uma questão da dose, do tempo, ou tem um mecanismo do bisfenol para além dos receptores de estradiol, sejam eles nucleares ou não. Ele pode estar mexendo também na expressão dos próprios receptores, por isso que o tempo, de repente, até mesmo pode estar alterando a resposta, porque toda a expressão que está sendo modulada ali, a dose. Agora, é uma molécula que a gente deve evitar, essa questão de congelar plástico ou aquecer plástico. Eu já tenho filtro de barro em casa há um tempão. Eu sugiro filtro de barro, que é a melhor coisa. A melhor coisa, voltar lá para a vovó. Porque, imagina, a água, tu não sabe se essas garrafas de água andaram no sol, que vão liberar mais ainda, mas ainda mais às vezes faz um calorão. E eu não falei, eu quis focar mais ali no autismo, que é assustador, mas vejam, essa questão reprodutora, os homens no mundo todo, mesmo em aldeias de Portugal ou da Suíça, né? A Suíça não tem contaminação da água, né? Aldeias nas montanhas suíças, os homens têm diminuição do espermograma, diminuição do número de espermatozoides. É um efeito planetário, como disse a Nath. É planetário. Por quê? Porque acaba... como está tudo contaminado, vem nas chuvas, né? Começa com todo o desenvolvimento. Exato. Lá desde que nasce, inclusive, provavelmente desde a gestação, já tem aquela dose constante ali. E a diminuição de espermatozoide, ela acontece no mundo todo e está chegando próximo de níveis de infertilidade. Eu costumo dizer que a espécie humana está cuidando para se extinguir mais rapidamente. Exatamente. Muito obrigada de novo, professora Denise. Fantástica palestra, eu me emocionei. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Denise. Mais alguma questão, pessoal? Se quiserem abrir os microfones, as câmeras. Eu estou recebendo vários elogios ali pelo YouTube, pelas pessoas que estão assistindo no YouTube. Por enquanto não teve nenhuma pergunta, mas nós recebemos várias parabenizações e vários elogios. Deixa eu ver nomes aqui de pessoas que estão comentando aqui no YouTube. Clesência Mesquita Cassiano, uma pessoa que está assistindo no YouTube, está te dando os parabéns e está agradecendo por compartilhar os conhecimentos. Realmente, né, fantástico. Eu também me emocionei. Questionamentos, pessoal? E o que fazer, Denise? A gente sai da pesquisa agora e parte para a política, né? Porque eu acho que é a única forma de conseguir evitar isso, mas como tu disseste, a força ainda do capital é muito grande e torna difícil, assim, a curto prazo, uma saída, uma estratégia. Então, até 2018, aquele artigo de 2018, quando saiu, eu fui até entrevistada, eu acho que pela BBC, comentando aquele artigo. De vez em quando, a gente era chamado para dar entrevista sobre a questão do plástico. Né? 2018 para cá, nada disso mais vai para a mídia. Eu acho que a gente está com tantos problemas por conta da pandemia, crise econômica, crise política, crise de tudo. Então, o que a gente tem que fazer eu sugiro que a gente estude cada vez mais esses mecanismos, né, que trazem a prova de conceito. Você trata e não acontece nada com o animal, é uma coisa. Você trata, você viu, 15 dias, gente. Né? E eu acho que o desafio,
a partir desse momento, é fazer estudos com contaminação que seja de mais de uma substância, seja uma mistura, como dizia a Tel. Porque, no fundo, nós somos produtos de uma mistura. Então, a gente tem visto, né, muito TDAH, não só o autismo, né, mas transtorno de déficit de atenção, dislexia, e essa questão, né, da obesidade, da resistência insulínica, que a gente coloca como se fosse uma questão do sedentarismo. Né? É óbvio que o sedentarismo tem um papel aí, mas na geração dos nossos avós, eles também eram sedentários, talvez eles fossem mais sedentários, mas não eram tão contaminados. Né? Então, atenção, né, gente? Vamos tomar cuidado. Quando for para a academia, é importante para a academia fazer exercício, leva uma garrafinha de metal, não leva de plástico. Eu tenho, assim, na minha casa, a gente fica se policiando, porque a pressão é enorme, né? O de plástico é mais barato, e aí mas causa doença, né? Há essa possibilidade. Então, esse século agora, para os meninos que são mais jovens, não só a gente tem que desenhar estudos muito bem feitos, né, para ter os mecanismos, porque a gente vai ter os marcadores para que nessa era da medicina de precisão a gente possa definir na população quais são as pessoas mais vulneráveis, né? Porque muito provavelmente há populações mais vulneráveis. A gente sabe que há polimorfismos, por exemplo, nas desiodases. Então, será que quem vai desenvolver resistência insulínica são aqueles que já têm um polimorfismo na desiodase que está relacionado à resistência insulínica? Que quando associado ao bisfenol, aí leva a um quadro grave de obesidade. Entenderam? Agora a gente tem que descobrir os mecanismos. Então, a desiodase está sendo afetada? Não tenho dúvida. Então, é um gene que a gente tem que ver se o polimorfismo está relacionado ao desfecho. Entenderam? Então, há aí um papel dos fisiologistas que é fundamental, porque quem sabe trabalhar com sistemas somos nós, né? A gente sabe trabalhar com os sistemas. Então, a gente trabalha com sistemas, identifica e chega ali nas moléculas ou nas vias de sinalização que podem sofrer análise lá pelos bioinformatas, pelos geneticistas, pelo pessoal da medicina de precisão. E a gente vai começar, então, a ter essas subpopulações mais vulneráveis. Ou pode ser que todos nós sejamos vulneráveis. Né? Eu não sei muito sobre a questão que me preocupa muito, que é a questão da diminuição de espermatozoides, porque isso pode levar à extinção da espécie humana. Né? Será que ali há algum polimorfismo que possa estar levando a isso? Ou quais os mecanismos? Né? Então, é muito importante que os mecanismos da diminuição do número de espermatozoides sejam conhecidos. É isso. Gostei das dicas. Uma boa ideia para projetos, né? Temos que investigar. Muitos projetos, queridos. Eu acho que assim, essa é uma área que a fisiologia tem que entrar pesado, porque há muitos efeitos deletérios e nós precisamos, né, nós precisamos estar atentos. E depois vamos cruzar lá com essa medicina de precisão desse século XXI. Não, e depois tem a questão das alterações epigenéticas também, né? Porque esse efeito de exposição a essas substâncias químicas pode ser cumulativo de geração para geração. Se ele causa alterações epigenéticas que são transmitidas, né, para a prole, daqui a pouco nós estamos em geração após geração, a gente está tendo um efeito que está magnificando, né, na verdade, também, né? Então, com certeza, é transgeracional, né? Eu falei ali um pouco da programação metabólica que passa pelos mecanismos epigenéticos, exatamente, Nath. São muitos projetos. Acho que a professora Ionara queria fazer uma pergunta. Ionara. Bom dia. Obrigada, professora, né, pela excelente fala. Obrigada também ao PPG, né, por proporcionar, então, esse encontro com a professora Denise, que, muito além de cientificamente, né, como condutora de uma grande universidade e mantendo também a sua produção, quem tem qualquer cargo né, administrativo, né, sabe a dificuldade que imagina a dimensão da UFRJ, né? Então, parabéns, professora, por conseguir manter, né, e com essa qualidade que a gente, né, que a gente percebe nos seus trabalhos.
Não é exatamente uma pergunta, né? Até porque depois a senhora complementou o que eu tinha comentado. Nós tínhamos no grupo uma das linhas de pesquisa que é estudar a toxicidade de efluentes industriais, então que cabe também nesse conjunto de compostos que a senhora comentou agora há pouco, né? Então seria nesse sentido de estudar o impacto, né, de efluentes, né, e no caso que nós estudamos principalmente de curtume, que é preocupante aqui no Rio Grande do Sul, né, mas que também contém fitalatos, né, também contém esses compostos orgânicos então era mais nesse sentido e no caso né, se houver algum interesse em uma colaboração, é uma linha de pesquisa que eu gostaria de retornar, mas também a gente não consegue, né, exercer todas as atividades aí que temos um limite, né, de tempo no dia, que nem sempre geralmente não é o horário comercial, né? Ele se estende muito mais, mas mesmo assim tem um limite, né? E até para orientação de alunos, né? Então, se houver o interesse, professora, é uma linha que eu gostaria de retomar, que é a toxicidade de efluentes industriais, né, de curtume. Nós temos alguns dados publicados também com estresse oxidativo, e efeito comportamental, né? Então, o grupo descreveu uma atividade ansiogênica de efluentes industriais, e eu acho que fecha muito com essa nossa, né, com a sua fala dessa crise de saúde, né? Que a gente vive uma crise de saúde né, de uma amplitude que vai em todas, né? Eu acho que todo o DSM ele está incrementado, né? Aumentou a incidência, eu acho. Eu de fato acho que aumentou a incidência, né? Não é só porque temos mais detecção, né? E ferramentas de detecção. Então, né? Queria lhe parabenizar, né? Agradecer também e agradecer ao PPG também pela oportunidade. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Ionara. É fundamental esses estudos com misturas efluentes, é fundamental. Muito criticados há alguns anos atrás, né? Diziam assim, não, mas tem que saber, como extrato de planta, dizendo, não quero extrato, eu quero saber qual é o princípio ativo. Na verdade, nós somos submetidos ao extrato. Uma coisa é se eu estou pesquisando uma molécula bioativa, né? Só do ponto de vista farmacológico. Outra coisa, nós da fisiologia queremos saber se o efluente está causando dano. Por que não pode ser o efluente? Depois de descobrir que composto do efluente, talvez até não tenha um composto, seja um conjunto de compostos, né? Nós sabemos disso. Eu falei para vocês da questão de curvas não monotônicas. Imagina, um que está numa dose que causa aumento e outro que causa diminuição, pode não causar nada. Né? E se você tem uma dose que causa aumento e outro aumento maior, pode causar muita coisa. Enquanto um vai causar um pouquinho, o outro vai ser sinérgico. Viram o iodeto de potássio com bisfenol. Né? Eu quis trazer aquele artigo justamente para dar exemplos que a gente não está submetido, nós não estamos, né, isolados do mundo. Né? E é muito importante que a gente bata nessa tecla de que os revisores têm que parar de dizer para a gente que tem que saber qual é o mecanismo, qual é a molécula, porque, né, há um interesse de saúde pública para saber se esse efluente está causando problema, né? E aí o poder público tem que ser acionado, né? Luciano comentou, tem que procurar o prefeito, tem que procurar a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, e aí é que começam os problemas do nosso país, né? Porque não há uma legislação adequada. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem atuado de forma muito importante. Eu acho que talvez a Sociedade Brasileira de Fisiologia possa fazer isso também, ou talvez uma ação conjunta entre as sociedades, porque aí não é o Luciano, a Nádia, a Denise, você entende? O pesquisador sozinho, ele é desamparado. Né? Quando eu falei, foi capa do Globo, que plásticos levam a alterações da função tiroidiana, eu recebi uma enxurrada de críticas, óbvio, de pessoas que produzem garrafas plásticas. Você entende? Então, é difícil uma pessoa sozinha. Agora, se fosse a SBEM falando, aí é diferente. Se a SBFIS falando, aí é diferente. Né? Então, acho que a gente tem que institucionalizar essa preocupação. Perfeito, obrigado, Denise. O professor Fernando Benetti tem uma pergunta. Queres abrir o microfone, Fernando?
Tá sem áudio, Fernando. Agora pode abrir o microfone, eu acho que você estava sem o microfone. Agora você está com ele. Se abrir, a gente vai te ouvir, eu acho. Agora tá fechado o microfone. Tá fechado. Vamos lá. Oi, bom dia. Professora, parabéns pela sua apresentação. Eu queria fazer o gancho aí com o seu final, principalmente, a professora Nádia sabe disso, porque há um tempo atrás eu trabalho com deprivação maternal e efeitos em filhotes em idade adulta, e uma das coisas gritantes que a gente já viu e ainda não publicou é essa questão da alteração na espermatogênese dos machos adultos, e certamente a tireoide deve estar envolvida nesse papel por toda a regulação de metabolismo, principalmente no desenvolvimento dos ratos, mas a gente não mediu isso. Eu queria só fazer um comentário ao que tu falaste agora, porque num dos comentários de um relator de Bolsa PQ, quando eu fiz uma justificativa grande do meu pedido de bolsa, eu coloquei dados da Organização Mundial de Saúde sobre a relevância de se estudar a questão da negligência do cuidado familiar, etc., com bastante embasamento. Até a minha aluna de doutorado pesquisou e a gente foi atrás desses índices para fortalecer o dado. E aí uma das respostas que a gente teve do avaliador foi assim: professor, tu falas de um jeito como se a negligência do cuidado familiar fosse uma causa para ser implantada no SUS. Desse jeito, todo mundo vai ter que fazer terapia. E eu comecei a ler e me assustar. E outra, parece até que você quer eliminar o plástico do mundo. Tu tá batendo numa causa impossível. E eu fiquei muito decepcionado com o relato do avaliador. E agora, vendo isso que tu falaste, assim, realmente nós somos um mix de várias coisas, né? Então, eu queria te agradecer por isso. Eu vou continuar batendo nessa tecla, porque também estou aberto à parceria científica. E é isso, eu acho que é impressionante, né? Como a gente se fica minado de pequenos detalhes ao longo do dia, da hora que tu acorda, da hora que tu vais dormir, assim, até esse monte de delivery que a gente pede para comer, com isopor, com plástico, academia, enfim, né? E eu tenho vários amigos, e eles falam assim para mim, uns amigos veganos: vai no supermercado e te preocupa em comprar só aquilo que você não produz lixo. Se você não consegue dar conta do lixo que tu produz, não compre, né? Então, são coisas complicadas, assim. Mas, parabéns mais uma vez pela sua palestra. Acho que, obviamente, a tireoide é a nossa glândula paixão por todo o grande excesso de efeitos secundários que ela nos causa, né? Enfim. E gostaria só de ter externalizado que eu também tive esse embate assim com o pessoal aí que avaliou as questões do que eu trabalho, tá? Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Olha, colaboração, eu, no momento, estou só na reitoria, praticamente. Até me desculpo, outro dia eu levei, sei lá, uns 2 meses para ler uma dissertação de mestrado. Fico me desculpando com meus alunos, porque está difícil, né, gente? Vocês imaginam. Rever artigo. Estou atrasada com um monte de coisa, porque tem outros que eu não posso me atrasar. Mas vai passar. Essa fase vai passar. Mas colaboração tem aí, né? Rodrigo está na sala, Andréia, Glaecia. O laboratório está aberto a todo tipo de colaboração. Leandro também na UICB. Mas essa questão que você coloca assim, é muito grave, né? Porque o Brasil parece que é uma coisa, a gente avança e retrocede, e às vezes parece que a gente retrocede mais do que avança. Então, você trabalhou uma vida e não, né? Mas eu tenho uma coisa é você escutar falar, outra coisa é você ter a vivência, né? Porque a gente viaja, ou a gente faz no pós-doutoramento, ou e aí você vive no lugar, ou você tem algum parente que mora fora. Né? Eu, quando morei no meu primeiro pós-doutorado, foi em 95. Na França já tinha
um lugar que você botava garrafa de vidro, né, para reciclar. O Brasil não tem isso até hoje, gente. Estou falando 95. Ficam os coitados catando no lixo latinha, porque ninguém faz lixo seletivo. Por quê? Na UFRJ a gente tem lixo seletivo, mas não tem ninguém que a coleta depois vá fazer reciclagem. Então, não tem interesse de reciclagem, você na verdade, está gastando mais para coletar. É tudo fake, né? Não pode ser fake. Tem que ter o lixo, tem que ser recolhido de forma coletiva, tem que ser reciclado e tem que gerar emprego e renda. Está precisando de emprego e renda. E nós, cientistas, sabemos disso. Dá voz para a gente, né? E deixa a gente, dá orçamento, né? Para o Ministério de Ciência e Tecnologia, bota lá um programa que as universidades vão começar, então, a reciclar o lixo, fazer programas de reciclagem. Então, a gente não faz biocombustível, a gente não faz energia solar virando água destilada, tudo isso a gente faz na universidade. Como a gente fez com a pandemia, eu falei isso essa semana para o THE que me entrevistou, o Times Higher Education. Falei, como a gente fez para a pandemia, nós não chegamos perto da sociedade e ajudamos a sociedade, né, devido ao coronavírus, agora a gente tem que chegar na sociedade e ajudar para diminuir a quantidade de lixo, para reciclar o lixo. A gente precisa fazer isso, né? E as sociedades científicas são fundamentais. Nós sozinhos não conseguiremos. Elas têm muito mais força, né? Mas essa questão eu tive no mês de abril, o Luciano sabe, né? Eu estava na Austrália, eu achei que a palestra era dia 27. Eu estava preocupada que nessa hora são 00:30 lá. Na casa minha filha mais velha mora na Austrália. Minha filha mais velha mora lá, então eu estava na casa de alguém que mora lá. Ela mora lá, setembro faz 9 anos. Então ela está lá há 9 anos. Então é tudo separado. O plástico, gente, é o plástico biodegradável. Eles têm plástico. O plástico do supermercado é biodegradável. A Austrália é um país mais novo que o Brasil. Por favor. Né? Já passou aquela época de o Brasil é um país novo, não podemos comparar com a França na Europa. A Austrália é muito mais nova que o Brasil. Já deu certo e a gente também vai dar. Mas os cientistas têm que ser mais escutados e têm que estar colocados com respeito à nossa profissão dentro de políticas públicas. É isso que é assim. E eu trabalho nesse sentido e sei que vocês todos também. A gente tem que pedir respeito e valorização. É isso. Perfeito, obrigado, Fernando, obrigado, Denise, novamente, obrigado pelo teu otimismo de sempre, assim que nos tempos difíceis, assim, dá um ânimo para a gente continuar trabalhando. Eu acho que a gente pode encerrar, eu sei que a agenda da Denise é complicada, agradeço a disponibilidade, né, Denise? O pessoal comentou, né, além de estar aí à frente da maior universidade do Brasil, não digo a mais antiga, porque eu sei que tem uma briga lá com o Amazonas, né, Denise? Mas... Amazonas e Paraná. Amazonas. Essa é uma história, você vê, até na hora de fazer a Universidade do Brasil, rateou. Mas é a maior universidade do Brasil, então a gente não tem nem como te agradecer pela disponibilidade aqui de ministrar essa palestra maravilhosa para o nosso programa. Eu passo a palavra para a professora Nádia, nossa coordenadora, então, só para fazer o encerramento pelo PPG. Obrigado, Denise. Bom, eu só posso dizer, assim, que o nosso encontro aqui, ainda que virtual, ele foi inspirador, né? Eu acho que ele foi inspirador para nós, professores, para todos os nossos alunos que tiveram a oportunidade de assistir. E, realmente, a gente precisa trazer a discussão científica, né? Dentro dos nossos fóruns, mas que isso nos dê forças para que a gente consiga levar para fora, né, da universidade realmente e influenciar políticas públicas e, de alguma forma, fazer com que esse conhecimento tão importante seja trazido, né, para a melhoria mesmo da nossa população. Infelizmente, o nosso país está muito atrasado e a gente tem esses gaps aí, né, que nós estamos no meio de um buraco negro, que eu espero que a gente consiga sair logo desse buraco. Mas, enquanto... outra questão, quando tu estava falando a questão da reciclagem do lixo, eu estava pensando na questão dos agrotóxicos. Eu também morei fora do Brasil na década de 90, onde nos países europeus já tinha toda a questão da agricultura orgânica e de consumir, né, já era muito divulgado. E aqui no Brasil a gente vê a legislação, principalmente atualmente, né, a legislação alargando aí
para que o Brasil possa abarcar todo o mercado, né, que os outros países não querem usar os determinados agrotóxicos. Então vamos vender lá para o Brasil, porque lá eles vão aceitar. E eu acho que o papel nosso mesmo, né, como cientista, é trazer isso para a sociedade. Então eu vou te agradecer tanto pela palestra excelente que foi nos dada aqui, essa aula maravilhosa, mas também por essa questão, né, da gente discutir o nosso papel, da gente ter uma discussão científica de alto nível e que ela possa levar para resultados para a sociedade, né? Então, novamente, muito obrigada. Pena que a gente tem o nosso tempo limitado, né? Mas eu acho que foi muito bom a gente poder estar juntos aqui e te ouvindo, Denise. Muito obrigada mesmo. Desejo tudo de bom aí para ti na continuidade aí da tua gestão, que eu sei que não é fácil, né? Mas vamos em frente, né? Seguimos em frente. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Seguimos em frente. É isso, Nádia. Obrigada, Luciano, Nádia, Ilma, todos os presentes. Foi uma honra enorme. Prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Denise. Tchau, tchau.